Corpo de Bombeiros completou 45 dias de combate a queimadas na região dos municípios de Cavalcante e Alto Paraíso, no nordeste do estado. Em Alto Paraíso, neste mês de agosto, o incêndio destruiu 35% da vegetação do Parque Estadual Águas do Paraíso. O fogo invadiu uma área de aproximadamente, 1.900 hectares. Os bombeiros e brigadistas trabalharam em 160 ocorrências, evitando que mais focos chegassem à Chapada dos Veadeiros. A equipe contou com a parceria do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, que é do IBAMA, e dos brigadistas da Aliança da Terra, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua até o início de novembro. Vamos ouvir o capitão Ailton Pinheiro de Araújo, da Operação Cerrado Vivo. Essa operação estende-se agora até o início de novembro, com essas bases fixas para atendimento à população, com foco principal na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. E nós vamos conversar mais sobre esse trabalho com o capitão Tiago Vening, que é comandante setorial da Operação Cerrado Vivo 2023. É uma lástima quando a gente pensa em 1.900 hectares, é muita coisa, né, capitão? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Liz, bom dia a todos os ouvintes. Sim, é um número que choca bastante, né? Só que se a gente, no comparativo com o ano de 2022, a gente fez uma estatística, porque a Operação Cerrado Vivo ela inicia em janeiro. Então, de janeiro a junho, a gente tem a fase da preparação e da prevenção. Então, de janeiro a junho, já teve uma redução de 57% de ocorrências de incêndio florestal no estado de Goiás, comparado com 2022. E nesse mês agora de agosto, nós tivemos também uma redução comparada com o ano anterior. O ano anterior tivemos mais de 2.330 ocorrências. Agosto desse ano, estamos com 1.970 ocorrências já finalizando o mês. Isso se dá o quê? As medidas preventivas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, pelo ICMBio, CECIMA, as mídias sociais e o apoio da população também. E é muito importante a gente sempre estar aqui reforçando, né, essa ideia da proibição do fogo. Não existe possibilidade do fogo permitido. Tudo que é feito permitido é feito pelas autoridades ambientais, que sabem o que estão fazendo, que tem todo um controle. Porque existem algumas espécies de cerrado que elas precisam desse fogo para se renovar, mas não precisa ninguém atear fogo, porque a natureza sabe como fazer essa renovação. É preciso ter esse cuidado. E agora a gente pode falar de multas também, né? Porque tem gente que acha que está na cidade, não, isso aqui, essa regra do Cerrado Vivo é só para os parques, é só para onde tem floresta. Não, aqui dentro também a pessoa pode ser multada porque é crime, né? Sim, é crime ambiental. Então, desde eu atear fogo nas folhas, no lixo ali no meu quintal, até um acero descontrolado próximo à reserva ambiental, está sendo enquadrado também na Lei de Crimes Ambientais. E a multa, gente, pode chegar a R$5.000, né? Então, imagina todo o transtorno por conta de um pouco de lixo que pode ser removido, que pode ser descartado de forma regular, né? Eu queria que o senhor falasse mais sobre essas ocorrências. Foram 160 ocorrências só na região ali de Alto Paraíso, Cavalcante. Como que estão as ações da Operação Cerrado Vivo em outros municípios aqui do estado? Então, a Operação Cerrado Vivo abrange todo o estado. Então, hoje nós temos 42 viaturas equipadas com kit bomba de 600 litros de água e militares à disposição 24 horas por dia para serem acionados para combater os focos de incêndio já do início. Então, nós temos a nossa sala de situação, onde ela faz um monitoramento constante com sites que recebem alerta via satélite. No momento que recebe esse alerta via satélite, seja do INPE, do CIMEGO ou outros sites com fonte até da NASA também, a equipe é deslocada até esse ponto e já consegue debelar esse foco de incêndio imediato. Com isso, a gente teve uma redução significativa desses focos de incêndio. E na região específica do Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros, então nós temos os bombeiros lá de julho até iniciar as chuvas, período quinzenal, 2 equipes, divididas, uma equipe em Cavalcante e outra na região de Alto Paraíso. Tem sido muito eficaz. Se não fosse essa equipe de prontidão, às vezes 160 focos de incêndio que foram combatidos seriam até maiores ou até um desastre ambiental. Nesses locais, assim, qual é o principal gargalo desse trabalho de combate a esses focos de incêndio? São pessoas que fazem fogueira num churrasco ali, está visitando algum lugar, alguma chácara, acaba fazendo uma fogueira, enfim, acende fogo, né, para assar uma carne e tal, ou restos de cigarro. Qual é o principal gargalo nessas situações? Infelizmente, a maioria esmagadora dos casos somos nós, seres humanos, que cometemos. Às vezes por um descuido, pode ser um momento de lazer,
Pode ser, às vezes, colocar o fogo no lixo ali no quintal e a gente trabalha nessa época com fator 30, né? Temperatura acima de 30 graus, vento acima de 30 km por hora, umidade abaixo de 30%. Então, é uma combinação perfeita para combustão. Qualquer que seja a pequena centelha de fogo que aproximar da vegetação, ela já vai se incendiar. E, às vezes, eu coloco o lixo no meu quintal, acho que não tem problema. O vento, temperatura elevada, leva essa pequena centelha, ela cai na região de reserva ambiental e causa um dano de grande proporção. E, às vezes, na zona rural, o pessoal, para proteger a sua propriedade, o seu meio de vida, procura realizar aceiros. Mas para realizar um aceiro, tem que procurar um órgão ambiental primeiro. Tem que ser orientado, passar uma avaliação técnica naquele local e realizar o aceiro da forma correta. E às vezes a pessoa quer realizar o aceiro utilizando o quê? O próprio fogo para deixar uma área queimada para proteger. E esse aceiro pode perder o controle, o vento leva uma centelha, cai numa reserva e causa esses danos. A intenção é até boa, mas precisa da técnica correta para ela ser eficiente, né? Uma situação que assustou muito a gente aqui na capital foi esse incêndio nessa região, nessa área vegetal ali no Jardim Novo Mundo, que tomou proporções alarmantes, né? Colocando em risco, inclusive, a vida dos moradores daquela região. Sim, então a gente percebeu ali que o fogo evolui muito rápido, temperatura muito elevada, o vento tá muito forte, o calor excessivo, então ele alastra com grande rapidez. Por isso que a gente pede para a sociedade, junto conosco, trabalhar nessa parte preventiva, evitar. Não é o momento de eu realizar esses focos de incêndio na minha área rural ali, para realizar um aceiro preventivo. Já passou esse período, seria que ser no primeiro semestre. Então agora no momento é realizar a prevenção. E quem identificar qualquer foco de incêndio que seja, ligar de imediato 193, solicitar que a nossa equipe vai para o local. A pessoa não tentar combater sozinha esse foco de incêndio também. Porque às vezes as pessoas na zona rural tentam ali combater. Às vezes não possui um treinamento, não tem um material adequado e pode colocar em risco a sua vida também. Então liga o 93 e aguarda que a equipe vai deslocar, realizar o combate. A gente viu, inclusive, nessa reportagem sobre esse incêndio aí no Jardim Novo Mundo, que os moradores se mobilizaram, né? Ficaram ali jogando água e isso colocou a vida deles em risco também, porque eles não foram preparados para esse tipo de trabalho, né? Sim, e o calor ele irradia de diversas formas. Então, o calor está propagando em todas as direções, não tem um equipamento de proteção adequado, a técnica correta, não sabe avaliar o vento, então eles colocando a sua vida em risco. Da mesma forma também, até as pessoas estão trafegando pelas rodovias nesse momento, se depara com a situação que a rodovia está tomada por fumaça. Eu deparei uma situação dessa, o que eu devo fazer? Vou ligar o pisca-alerta, parar no acostamento, jamais tentar ultrapassar esse local que está tomado por fumaça, porque toda fumaça ocasionada por qualquer que seja incêndio, não é só fumaça. Eu tenho gases tóxicos, eu tenho uma massa de calor muito grande. O calor está sendo deslocado pela fumaça para ele tentar o quê? Se alimentar incendiando outros materiais combustíveis. O carro e as pessoas, nesse caso, são também. Então eu paro, está tomado de fumaça, vou avaliar com segurança, se eu tiver condição de realizar um retorno de forma segura, retornar para algum ponto que não tenha sido acometido pelo fogo, pela fumaça, aguardar e depois deslocar. Jamais cortar essa fumaça na rodovia. A gente sabe que o trabalho de prevenção ele é muito importante, mas talvez o de multa, aquela penalidade talvez seja mais educativa. Parece que a pessoa, quando sente no bolso, ela toma um pouco mais de consciência. Quando as pessoas identificarem esses focos, pode fazer denúncia nesse sentido, registrar, como fez, né, esse morador que filmou o outro, né, que ainda debochou porque ele estava filmando lá, achando que nada ia acontecer. Isso também ajuda no trabalho de combate a essa prática, né? Sim, qualquer cidadão que identificar uma prática dessa, que suspeita uma ação criminosa, ela pode procurar a delegacia do meio ambiente da Polícia Civil, registrar ali seu boletim de ocorrência, a Polícia Civil vai tramitar o processo de investigação adequado. Essas chuvas aí dos últimos dias ajudou, não fez muita diferença com relação a essa possibilidade de controle, né, desses focos de incêndio, ou deu só uma amenizada, ou pior, né, pode ter sido um pouco mais perigoso, porque as pessoas pensam, não, choveu, esse fogo não vai alastrar tão fácil. Não é bem por aí, né, capitão? São chuvas rápidas e a temperatura continua elevada, a umidade ainda continua muito baixa. Não melhora a umidade, não reduz a temperatura. Ajuda um pouco, ameniza. Se eu tenho pequenos focos de incêndio, naquele momento aquela chuva vai aliviar um pouco o esforço do nosso trabalho ali. Ajuda um pouco, mas não exime o risco de incêndio florestal nesse momento. Somente final de outubro ali, meados de novembro, começar aquela chuva perene, constante, que já finaliza esse risco. Então, gente, é fogo zero, não pode, né? Vamos cuidar da nossa segurança, vamos cuidar da nossa saúde, principalmente cuidar do nosso futuro através do cuidado com o meio ambiente. Capitão, quero agradecer a sua participação aqui, essas orientações tão importantes aí para garantir a segurança das pessoas. Muito obrigada. A gente que agradece, o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição da sociedade. Bom trabalho.